Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser algumas dicas para que vocês possam concorrer e serem aprovadas no mestrado, certo? Aprovadas e aprovadas no mestrado. Bom, gente, aqui as dicas que eu vou dar, elas vão se fundamentar na minha experiência, ou seja, no que funcionou para mim. Talvez algumas pessoas tenham outras percepções, tenham outras ideias a respeito, mas aqui eu quero deixar claro que é uma opinião, né, particular minha, do que funcionou para mim e que talvez funcione para vocês, tá? Primeiro ponto. É preciso que vocês compreendam que a natureza de um mestrado não é a mesma natureza do estudo para um concurso. Certo? Então, quem vem estudando para concurso, claro que é muito interessante o estudo, claro que é muito importante, mas a natureza é outra. Não dá para achar que estudando para concurso, essa mesma lógica vai me dar a possibilidade de ingressar no mestrado. Não vai. Por quê? Porque o concurso ele não problematiza. Já o mestrado vai problematizar e muito. O mestrado vai trazer grandes abstrações, grandes problematizações a respeito de um tema. Então, é importante. Não quer dizer que quem vem estudando para concurso não possa fazer um mestrado. Claro que pode, mas aí você vai ter que separar duas dinâmicas de estudo. Uma dinâmica de estudo para concurso, que é mais objetivo, mais pragmático, mais pautado na lei, na coisa mais objetiva, e uma outra dinâmica de estudo que é pautada nas grandes abstrações, nas grandes problematizações a respeito dos temas específicos do serviço social, certo? Então é importante que vocês separem essa questão. Segundo ponto, quem quer entrar no mestrado precisa compreender que o mestrado é um projeto de vida. Para mim, foi muito essa questão. Né? E como qualquer projeto, é preciso de organização, planejamento e sistematização, certo? Então, se você deseja concorrer a um mestrado, é importante que você se planeje aí 6 meses, um ano antes. Eu acho que é fundamental. Eu não acho que há grandes chances de se passar no mestrado, abrir o edital, estudar 1 mês, 2 meses antes. Isso até pode acontecer, mas as chances de êxito não são tão grandes. Então, para a gente otimizar, para a gente ampliar as suas chances de entrar no mestrado, é importante que você crie um planejamento. Quando é que eu quero fazer um mestrado? Próximo ano. Então, vou começar a estudar agora. Vou começar a me dedicar. E como todo projeto de vida, criar uma planilha de estudos. Criar uma planilha de organização dos seus estudos. Estudo também é organização. Estudo também é planejamento, certo? Um terceiro ponto. Agora que você já entendeu que mestrado não é a mesma coisa que concurso, não tem a mesma lógica, que você entendeu que é preciso ter planejamento, que é um projeto, eu acho importantíssimo, se você tiver a possibilidade, de pagar uma disciplina como aluna ou aluno especial do mestrado. E isso vai te dar uma possibilidade maior de compreender a dinâmica e a natureza de um mestrado. Então, pagar uma disciplina como aluno especial vai abrir para você um leque de possibilidades que você talvez não teria se não tivesse feito. Né? Por exemplo, você vai começar a compreender que as aulas de um mestrado são diferentes das aulas de uma graduação, que a dinâmica de estudo de um mestrado é diferente de uma dinâmica de estudo de uma graduação. Você vai começar a criar uma rede de conexões importantes, colegas de mestrado que podem te ajudar a estudar, professores que vão começar a conhecer você, conhecer o seu potencial, que inclusive podem te ajudar na orientação da construção do seu projeto de pesquisa e às vezes até corrigir. Então, vai ser importante para você se inserir nessa dinâmica. Então, terceiro ponto, pagar uma disciplina como aluno especial do mestrado. Quarto ponto,
pegar o edital anterior da seleção do mestrado, observar quais foram as referências bibliográficas que eles exigiram e começar a estudar. Veja, de um ano para o outro, claro que mudam as referências bibliográficas, mas não se altera tanto, né? Um livro ou outro. No mais, a dinâmica meio que permanece a mesma. Então, estudar, ler por inteiro todos os livros que foram sugeridos nas referências bibliográficas do edital anterior. E estudar de verdade, gente. Não é só ler, é ler e fichar, é ler e tirar as dúvidas, é ler e problematizar, é de fato ter um estudo aprofundado acerca daqueles livros, né? Então, fazer essa leitura. Quinto ponto, muito importante, eu falei o quarto, né, ler os materiais. Um quinto ponto bem importante é você ir também se preparando para a prova de proficiência em línguas, né? Vejam, normalmente no mestrado eles exigem que você tenha o domínio, pelo menos da interpretação, da leitura de uma língua, que pode ser o espanhol ou o inglês. E aí eu acho importante, se você tiver a possibilidade, pagar um cursinho em línguas para ir se preparando, é muito importante. Ou, se você não tiver essa possibilidade, assistir vários vídeos no YouTube, que existem vídeos muito qualificados no YouTube de professores que estão ensinando aí algumas dicas, né, nas línguas. Então, acho importante você estudar, comprar um dicionário e já ir traduzindo. Então, isso vai te ajudar. Normalmente, os programas de pós-graduação, eles abrem um precedente para que você leve um dicionário para fazer a prova de proficiência, né? E normalmente é um texto, algumas questões na língua, para que você traduza para o português. Então, o que facilita muito, né? Mas se você não tiver um mínimo domínio daquela língua, você vai ter dificuldade muito grande, uma dificuldade muito grande de, inclusive, achar as situações no dicionário, né? Ou então de trazer, às vezes no dicionário, a interpretação está crua, né? Aí você tem que fazer aquela interpretação que a língua pede. Então, é importante dar uma estudada nisso. Vejam, normalmente, não quer dizer que todo programa de pós-graduação abre o precedente para se levar um dicionário, mas normalmente eles dão essa possibilidade. Mas é importante que você se prepare para fazer a língua, a prova de línguas, seja com dicionário, seja sem dicionário. É importante que você esteja preparado. Se tiver dicionário, ótimo. Se não tiver, tudo bem, tá? Você não pode ficar refém lá do dicionário. Por isso é importante estudar antes, se dedicar aí uns 6 meses para ter uma compreensão. E não é, gente, um bicho de 7 cabeças, não é uma questão do outro mundo, não. Você abre aí alguns vídeos importantes no YouTube e te dão, né, algumas dicas, você consegue desenrolar essa prova, tá? Porque normalmente é de interpretação. Se você consegue ler na língua, depois você dá as respostas em português, o que facilita bastante, tá? Então, se dedicar aí à questão da língua é importante, certo? Tanto para o mestrado quanto para um doutorado. Só que no doutorado são 2 línguas e no mestrado uma língua, tá bom? Um outro ponto muito importante, gente, é recortar o seu objeto de estudo. Isso é fundamental. Por quê? O mestrado vai exigir de você um projeto de pesquisa. E um projeto de pesquisa muito bem estruturado, né? Não é o mesmo projeto de pesquisa que você fez na sua graduação. Embora, claro, a gente espera que o projeto de pesquisa de um aluno de uma graduação também seja muito bom, muito sólido, mas no mestrado se exige bem mais, certo? Então, recortar o seu objeto de estudo muito direitinho, né, com muito cuidado. Um ponto que é importante ser observado é importante que você escolha um objeto de estudo que você tenha interesse, que você de fato tenha aquela curiosidade investigativa. Por quê? Nós vamos passar muito tempo nos debruçando em cima desse objeto de estudo. Se a gente não gosta, a gente vai ter dificuldade de desenvolver um bom trabalho, né? Então é importante, né, ter afinidade com esse objeto de estudo.
Mas também é importante observar algumas situações. Os objetos de estudo, normalmente, eles vêm se repetindo muito. Uma das coisas que é dito e que é muito conversado no âmbito acadêmico é a questão do ineditismo. Então, poucos trabalhos trazem essa questão do ineditismo. E é importante, né, que nós do serviço social, nós nos preocupemos com isso, para que a gente não fique repetindo mais do mesmo. Não quer dizer que você não possa estudar uma questão que um colega já tenha estudado. Por exemplo, ele estudou a prática profissional no âmbito da saúde no município X e você quer estudar também a prática profissional no município Y. É claro que isso também pode ser feito, não tira a validade científica investigativa, até porque são locais diferentes, são abordagens diferentes, são públicos diferentes, claro que isso pode. Mas se a gente tiver a possibilidade de trazer uma questão do ineditismo, isso agrega valor ao nosso trabalho. Agora, quando a gente escolhe estudar uma temática que traz essa questão do ineditismo, a gente vai lidar com o ônus e com o bônus do processo. O que seria o bônus? Né? Um trabalho inovador, um trabalho que vai ser referência para outras pessoas, né? Um trabalho realmente interessante. E qual seria o ônus? A dificuldade ou a pouca literatura. Então, nós vamos lidar com uma carência de referenciais teóricos aí que vai trazer, obviamente, maiores dificuldades no percurso investigativo do seu trabalho. Mas aí cabe a você decidir. E você também não pode escolher um trabalho se não for do seu interesse, mesmo sendo inédito. Então, não é porque a professora está aqui dizendo talvez seja interessante buscar um trabalho que tenha um teor inédito, que você vai ter que sair louca ou louco. Ai, meu Deus, eu tenho que achar uma coisa que ninguém estudou. Não, não é isso, tá? Não é isso. Estou dizendo o seguinte, você tem que buscar um objeto de estudo interessante, bem estruturado, que tenha validade científica e investigativa e, se culminar ele ter um caráter inédito, ótimo. Senão, você vai fazer a sua pesquisa da mesma forma, tá? Outro ponto importante que vocês têm que atentar é esse programa de pós-graduação tem linhas de pesquisa e professores que orientem o seu projeto, o seu objeto de estudo. Veja, digamos que você queira estudar, ou brincando aqui, trazendo um pouco de humor, você quer estudar o futuro da fofura. Claro que no serviço social a gente não vai estudar isso, né? Só um exemplo. Não, você quer estudar o futuro da fofura. E não tem no programa de pós-graduação quem discuta isso. Então vai ficar muito difícil, né? Então você tem que atentar para a escolha de um objeto de pesquisa que o programa de pós-graduação tenha linhas de pesquisas e, portanto, professores que orientem, né? Então, é importante entrar no site do programa de pós-graduação que você tem interesse em ingressar como aluno do mestrado, observar quais são os projetos de pesquisa, quais são os professores que compõem esses projetos de pesquisa, abrir o lápis desses professores para ver o que é que eles discutem e, a partir daí, formular, criar um projeto de pesquisa que tenha um professor que possa orientar. Não adianta você fazer um projeto maravilhoso, super bem estruturado, mas que não existe um professor que lhe oriente, né? Então é importante que você atente para esse fato importante. Outro ponto muito importante. Como a seleção do mestrado ela é estruturada? Normalmente as seleções de mestrado são estruturadas em prova escrita, análise do projeto, currículo e, obviamente, a defesa desse projeto. Bom, vejam um pouquinho, atentem para o que eu disse no início do vídeo. Lembram que eu disse que o estudo para um para um mestrado não é o mesmo estudo para um concurso? Lembram que eu disse isso? Agora vocês vão sentir isso um pouco quando discutir a questão da prova. Como é feita a seleção do tema da prova escrita? Normalmente vão ter aí alguns professores que vão sortear, vão existir alguns temas e eles vão sortear um tema.
O tema selecionado, digamos, Estado, Cidadania e Direitos Sociais. Pronto, é esse tema. Você vai ter, normalmente, 3 e 4 horas para você discorrer sobre esse assunto. Ou seja, para você falar com profundidade a respeito desta temática. Normalmente, os alunos têm até 5 laudas, né, para poder discorrer. Tem esse limite. Veja, se você não tiver muito acúmulo, se você não tiver um bom arcabouço teórico, você não consegue desenvolver essa discussão de forma bem estruturada e aprofundada nas 5 aulas, né? Normalmente você pode dizer assim, mas professora, é muito 5 aulas. Não é, é pouco, né? Porque são temas muito amplos, muito vastos, são temas que vão exigir de você muito aprofundamento teórico. Você vai buscar mais espaço para escrever e às vezes não vai conseguir. Vejam como é importante essa questão da fundamentação teórica. Barulho, tá, gente? Hoje o dia está maravilhoso. O carro da vizinha está apitando, está um barulheiro. Me perdoe, tá? Mas voltando. Bom, então é importante ter esse aprofundamento teórico. Vejam, gente. As respostas que vocês vão dar, a linha de discussão que vocês têm que traçar é uma linha dissertativa, né? A crítica, argumentativa, com solidez. Não é a mesma resposta que você costumava dar nas suas provas da graduação. Não é. Por que não é? Porque quando você vai discutir, por exemplo, o Estado, você vai ter que se amparar em autores. Então, você vai trazer as compreensões, talvez colocar lá. Então, segundo Marx, o Estado tem essa interpretação, já para Gramsci tem essa, já para Mesaros tem essa interpretação. Você vai se amparar em autores importantes, sobretudo os clássicos, né? É importantíssimo que nas respostas da prova do mestrado você traga referências, você traga autores importantes dessa discussão, você traga os clássicos. Então, não é que você vai decorar, claro que não, mas quem vem estudando muito sabe que, segundo Marx, ele traz essa interpretação, segundo Gramsci, ele traz essa interpretação. Não é o achismo, esqueçam o achismo, né? É a sua percepção, mas validada por um autor importante que traz essa discussão. Então, é preciso ler, é preciso dizer, de acordo com o Mesaros, ele traz essa interpretação, né? De acordo com Rosa Luxemburgo, ela traz tal interpretação. É importante trazer esses autores. Lembrando, e é importante, inclusive, que você saiba que existem linhas teóricas que muitas vezes são divergentes. É importante que você saiba que, para um autor, o Estado vai ter essa interpretação, para outro vai ter essa interpretação, e muitas vezes elas vão divergir. É importante saber, por exemplo, se você vai discutir política social, quem é que traz a interpretação mais crítica de política social, quem é que traz a interpretação mais formal, abstrata da política social, e qual é a que você vai adotar e por que você vai adotar, e qual é a sua justificativa para isso, né? Então, é importante estudar e se aprofundar. Por isso que eu disse desde o início do nosso vídeo que a compreensão, a natureza do estudo para o mestrado realmente é diferente da natureza do estudo para concurso, tá certo? Não desmerecendo em nenhum momento o estudo para concurso, gente. Por favor, não compreendam dessa forma, é só uma natureza diferente, tá? Segundo ponto que vai ser analisado vai ser o seu projeto de pesquisa. Então, é importante que ele esteja muito bem estruturado. Então, é importante que você construa o seu projeto de pesquisa e, se você puder ter a orientação, ter a contribuição de algum professor, obviamente, né, que não esteja na banca, porque isso não é permitido por uma questão ética, mas um professor amigo, talvez aquele seu professor que te orientou no TCC, você estabeleceu uma boa relação com ele, né, ou com ela, é uma pessoa bacana, é uma pessoa muito inteligente, quem sabe ela não possa estar te ajudando, te ajudando e contribuindo na orientação desse projeto. É sempre bom ter um segundo, ter um terceiro olhar, ter alguém que critique o seu projeto. Por quê? Porque todo trabalho, gente,
Passam coisas despercebidas, que só uma segunda, uma terceira pessoa, né, vai perceber, vai analisar. E é importante que você faça essas correções antes. É importante que você veja isso antes da banca, né? Antes lá da banca de seleção do mestrado. Então, é muito importante. Por exemplo, eu tive uma amiga querida que ela fez a seleção para o mestrado esse ano. E ela me mandou o projeto de pesquisa dela para que eu fizesse algumas correções, algumas contribuições. E claro, como eu não estou na banca, não tem problema nenhum, eu fiz essas correções, essas contribuições e ela passou. E foi muito legal, né? Porque você teve a contribuição de uma pessoa que está de fora, mas que talvez possa contribuir nessas situações, tá certo? Então é importante isso. É muito importante, gente, que vocês se preocupem. Às vezes as pessoas, quando vão construir projeto de pesquisa, ficam muito preocupadas com a fundamentação teórica, e é importante que se preocupem, mas esquecem da justificativa e da metodologia. É importante que você tenha uma boa justificativa, que você diga por que você quer estudar isso, né? Isso é muito importante para a banca. Normalmente, a banca busca uma certa coerência. Então, se você estudou alguma situação na sua graduação, seria interessante que você desse continuidade no seu mestrado, porque daria uma impressão de que você tem uma linha de coerência. Mas não significa que se você estudou na graduação uma situação você não tem mais interesse de estudar por alguma razão, que você não possa estudar outra. É claro que você pode estudar outra situação, mas aí você vai ter que buscar justificativas para isso, né? Justificativas sólidas. Talvez seria porque você participou de um projeto de pesquisa que te despertou esse interesse? Será que é porque você teve uma experiência no estágio que foi muito bacana, muito interessante? Então é importante ter uma justificativa muito amarradinha, para não parecer que você é um aventureiro que caiu no paraquedas e quer discutir isso simplesmente porque quer. No âmbito acadêmico, isso não funciona, né? Tem que ter justificativas sérias. A metodologia também. Não adianta você dizer lá, vou analisar e estudar os dados com base nos referenciais críticos dialéticos, né? Crítico dialético, e não fundamentar isso. Então, você precisa fundamentar. Então, o que é o referencial crítico dialético? De acordo com quem? Como é feita a análise dos referenciais críticos dialéticos? Com base em fulano de tal, é importante fundamentar. Ou seja, é importante fundamentar. Não basta dizer, é preciso aprofundar, certo? Um terceiro ponto muito importante, perdão, já perdi os cálculos aí de quantas dicas eu já dei, um ponto muito importante, é a análise do currículo, né? Isso também tem um peso significativo. Então, as pessoas que durante a graduação fizeram monitoria, pesquisa, extensão e publicações vão ter mais possibilidades de entrar no mestrado. Não quer dizer que se você não participou, você não possa entrar. É claro que você pode, mas isso vai dificultar um pouco mais, você vai concorrer com pessoas que vão ter um currículo mais sólido e que vão pontuar essas situações. Então, é importante já ir se preocupando na construção de um bom currículo, porque essas coisas pontuam. E aí já é importante em todos os sentidos, até para concurso, né? Nesse ponto aí, mestrado e concurso vão ser muito próximos. Um bom currículo vai pontuar muito para você, tanto para o mestrado quanto para um concurso, tá? Então, é importante se preocupar. Então, se filiar a uma base de pesquisa, porque não existe mestrado sem pesquisa, né? Então, é fundamental que você se filie a uma base, a um núcleo de pesquisa, né? Então, enriquecer essas questões. Se você ainda está na graduação, se vincular a um núcleo de pesquisa, vivenciar a universidade em todas as expressões, não ficar só na sala de aula. A sala de aula é muito importante, mas a pesquisa também né? A extensão também a participação em palestras, as publicações, os fóruns de discussão. Então, vivenciar tudo isso, porque tudo isso vai te conferir declarações, certificados, para que você possa enriquecer no seu currículo. Se você já se formou
e você não teve a possibilidade, a oportunidade de participar dessas situações, eu sugiro que você, né, 6 meses, um ano antes, quando você se inscrever, né, como aluno especial de alguma disciplina, talvez dialogar com o professor dessa disciplina, se ele tem alguma base de pesquisa, se você pode participar como aluno voluntário, como ouvinte, pelo menos para estar dentro, para sentir, para ver como funciona. Isso vai ser muito rico, certo? Então, foram essas as minhas sugestões, gente. Espero que tenha contribuído com vocês. Desejo muita sorte a quem vai buscar um mestrado, que vocês tenham muito êxito. E eu trago, assim, uma dica, acho que é última, assim. Se você ainda está na graduação, eu acho que desde a graduação é importante que você já foque nessas situações, né? Desde o terceiro período da graduação, eu sabia que eu queria ser professora. E eu foquei todo o meu estudo, toda a minha graduação para isso, né? A minha meta, o meu foco era esse. Então, eu vivi ensino, pesquisa, extensão, tudo que vocês podiam imaginar. Eu passava o dia todo na universidade, era muito cansativo, mas valeu muito a pena. Então, foquem nisso. Se por um acaso você já se formou e não teve essa possibilidade, nunca é tarde, tá? Você pode se programar, você pode se planejar um ano antes e ir participando das situações, ir entrando numa base de pesquisa, e pagar a disciplina como aluno especial, e ir participando, que eu tenho certeza que você vai conseguir também. Tenho absoluta certeza que quando a gente se empenha, quando a gente se esforça, quando a gente realmente faz a nossa parte, o universo conspira a favor, né? Acho que o universo é muito justo nesse sentido. Eu desejo muita sorte a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Desejo desde já um feliz ano novo para todos vocês, né? Que vocês tenham um ano novo recheado de saúde em primeiro lugar, felicidades e realizações. E eu queria muito agradecer também a todo o carinho que eu recebi de vocês nesse tempo que eu estou produzindo vídeos para o YouTube. Então, muito obrigada. Eu só tenho mensagens de carinho, mensagens de apoio, mensagens de admiração. Muitíssimo obrigada a todo o carinho que eu tenho recebido de vocês, né, nesse ano de 2017. Eu posso dizer que eu estou fechando o ano de 2017 com muita alegria, com um sentimento de realização, de missão cumprida, muito em virtude do feedback que eu recebi de vocês, das mensagens positivas. Então, muitíssimo obrigada para vocês, né, a vocês, e um feliz ano novo. Beijo.